Quando chega ali nos 29 anos, o Saturno chega e fala: "E aí? Tá se comprometendo com o quê? O que você fez até agora? Qual o caminho que você vai escolher, que você está escolhendo?" Porque até os 29 a gente ainda vai experimentando muita coisa, mas quando chega ali nos 29 vem um chamado de responsabilidade e comprometimento. E aí a gente tem ali nos 38, 39, a gente tem Plutão quadratura com Plutão. Que se a pessoa está muito nessa coisa do ego, do dinheiro, da vaidade, vem uma crise existencial, pode vir uma perda. Plutão mexe muito com essa coisa do desapego, de finalização, de alguma coisa que precisa morrer para outra nascer, né. Então, Quiron é o arquétipo do mestre curador, né, e ele é muito recente ainda na astrologia, ele não é nem um planeta e nem um asteroide, ele é um planetóide. E ele foi descoberto em 77. Então, se você for comparar com esses conhecimentos milenares da astrologia, o Quiron é um bebê, né. Tem muito pouco ainda material sobre Quiron. Ele é um planeta que vai mostrar aonde tem, assim, dores, feridas, mágoas, frustrações que a gente tem que resolver. E para parar de ficar lambendo a ferida, o que você vai fazer com ela? E aí, esse processo é um caminho de despertar espiritual. Então, o Quiron na mitologia, ele era mestre, curador, artista, astrólogo. São áreas que fazem a ponte entre o céu e a terra. Um mestre vai buscar a sabedoria, um curador vai entender a cura como um caminho iniciático de despertar. O artista vai transcender através da arte. E o astrólogo, você quer mais ponte entre o céu e a terra do que a astrologia? Né? Você falou que gosta bastante sobre conexões mitológicas. Sim. E a gente sabe, você contou a sua experiência também, de conexões xamânicas. O que você pode fazer ou trazer da associação entre os signos, a mitologia e os respectivos animais associados a esses signos? Né? Nossa, isso é também outro universo fascinante. Eu gosto de fazer uma analogia dos planetas com os orixás, por exemplo. Ah, legal. E os animais de poder, né? Mas os planetas dos orixás, olha, por exemplo, Marte. Marte é a força do guerreiro. Marte é ação, iniciativa, é aquele que vai na frente, conquistando, abrindo caminhos. Tem tudo a ver com Ogum. Marte rege o ferro. Ogum rege o ferro. Marte é vermelho, Ogum é vermelho. E Ganesha. Ganesha remove os obstáculos, vai na frente, abrindo caminhos. E o mantra de Ganesha, você começa com Om Gum Gana Pataya, você fala Ogum no mantra do Ganesha. É muito doido isso. Então a energia do Marte com Ogum tem tudo a ver. Energia da Lua, a Lua, grande mãe ancestral, Nanã. Nanã é a mãe dos orixás, né? E a Nanã trabalha com limpezas emocionais, ali, com finalização de ciclo. O Nanã com a Lua tem muita correlação. Mercúrio, as trocas, os intercâmbios, os encruzilhadas. Exu. Às vezes, eu vejo no mapa de uma pessoa um Mercúrio muito forte ali, falando, olha, às vezes até me dá esses insights, nossa, olha, Exu tal, não sei o quê, sabe? Se você está vivendo numa situação aprisionadora, um caminho tolhido ali, e ali uma coisa, uma situação engessada, vem uma inquietação, aquela vontade de tacar fogo em tudo e sair correndo, sabe? É uma energia disruptiva, o Urano, que pega mais forte na medida em que você está se sentindo preso e não está fazendo nada. Às vezes, o Jung tem uma frase que é ótima, que é assim, o que não chega pela consciência, chega pelo destino. A sua própria alma inconscientemente atrai uma situação para te trazer uma libertação, uma ruptura, né? A carta da torre do tarô, sabe?
Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou seu aniversário de 15 anos, dia 9 de março de 2025, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando suas experiências, seus conteúdos, pesquisas, vivências e compartilhando inspirações com vocês que acompanham aqui a TV Consciência Próspera. Nosso convidado de hoje já esteve presente no programa, mas no formato online, então é a primeira vez que ele está aqui no presencial. Estamos falando dele, Marcelo Dalla. Bem-vindo! Prazer, querido. Nossa, 15 anos já? Tá de parabéns, hein? 15 anos do nosso programa, um Prazer, tanto. prazer estar A gente aqui. teve a nossa estreia no dia 9 de março de 2010 com a Monja Cohen, foi a primeira convidada do programa. Que legal. E o tempo voa, né? Não é? Passa bastante rápido. E estamos aproveitando porque o Marcelo, ele está vivendo uma vida muito boa mineira. Não é isso? Já tem 6 anos que eu estou em Uberlândia. Na verdade, eu sou do sul de Minas, sou mineiro, Itajubá. E aí eu vim para São Paulo com 17 anos fazer faculdade. Imagina um mineirinho, 17 anos, cair na ECA, na USP. Aí estudei comunicação, me formei em comunicação, trabalhei durante muitos anos aqui em São Paulo, televisão. Aí depois, em 2003, 2004, eu voltei a estudar astrologia. Na época da faculdade eu já fazia mapa astral, hein, dos meus colegas. E aí voltei a estudar. Eu tive uma crise profissional, não estava muito satisfeito, eu estava sendo pago para, tipo, vender uma camiseta que você não gosta, sabe? E aí eu pedi demissão do meu trabalho e resolvi investir na astrologia. A astrologia foi muito sincrônico. Tipo, a hora que eu voltei a estudar astrologia, um colega meu, jornalista, me ligou, do nada, olha pra você ver como são as coisas. Do nada ele me ligou e falou, vai estrear um jornal aqui em São Paulo, eu estou de chefe de redação do jornal, Jornal Destaque. Ainda tem esse jornal, né? Distribui no Acredito que metrô também, sim, enfim. uma distribuição Agora é mídia gigante. mais... agora é mídia mais online, não tem tanto impresso, mas na época era a versão impressa, distribuía no metrô. Ele falou, eu pensei em você para escrever coluna de horóscopo. Eu levei o maior susto. Eu falei, mas por que você pensou em mim? Ah, porque na época da faculdade você fazia mapa astral, eu lembro, e você tem um texto, você escreve bem. Olha, nem eu lembrava que eu fazia mapa astral na época da faculdade. E numa época que nem tinha internet, que a gente fazia desenhado à mão o mapa, né? Aí eu falei, tá bom. Eu não me sentia preparado, mas fui. Aí fui correr atrás do prejuízo. Comecei, mergulhei mesmo a fundo na astrologia, né? Para dar conta do recado. E aí, tudo muito sincrônico naquele ano. Eu fui cair de paraquedas na Ana Maria Braga para falar da era de Aquário. Pensa. Eu nem atendia consulta direito ainda, eu atendia mais dos meus amigos, sabe? Uma coisa mais. Começou a ligar gente do Brasil inteiro querendo se consultar comigo. Olha que loucura. Aí foi meio uma avalanche, assim, né? Tava falando aqui pro Iago, eu acho que a coisa tem que, quando tem que acontecer, ela tem uma força, né? Aproveitar já que você falou desse tema, era de Aquário. Na visão astrológica, já aconteceu, está acontecendo? Tem alguma coisa a ver com o que está chamando de transição planetária? Sim, sim, nós estamos no meio dessa transição, nós estamos no olho do furacão. Porque não existe uma data precisa, tipo, aqui começa, aqui termina. É um período longo de transição. Por quê? Cada era, são as grandes eras da humanidade. A gente tem esse ciclo a precessão do equinócio, né? O eixo da Terra é inclinado. Essa rotação do eixo da Terra dura 26 mil anos, 26 mil e pouquinho. Então, cada signo é dividido ali, dá 2.126 anos para cada signo. E aí a gente vai passando de uma era para outra nessa divisão. É um grande ciclo. Existem outros ciclos maiores, mas tem esse ciclo. E aí vai andando para trás.
a gente estava na era de peixes e agora a gente está indo para a era de aquário. Jesus veio abrir a era de peixes, tanto que o símbolo do cristianismo é um peixe, né. E aí a gente teve o desenvolvimento da religião, do cristianismo. Tem o lado da distorção religiosa, que a gente agora, com a transição da era de aquário, a gente tá mudando muitos paradigmas. O que que a humanidade precisa aprender agora? Aprender a viver em colaboração, que é o ideal de aquário. Os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Tanto que lá, olha que interessante, agora a era de aquário está chegando com mais força agora, porque o Plutão entrou em aquário. Plutão entrou em aquário no ano passado, Plutão vai ficar 20 anos em aquário. E quando Plutão entrou em aquário, lá da última vez, porque o Plutão demora 180 e tantos anos para dar a volta, né, não sei de cabeça, mas assim, é muito tempo, ele rege esses grandes movimentos do inconsciente coletivo mesmo, movimentos de geração, né. E lá da última vez que ele entrou em aquário, o próprio Urano, que é o regente de aquário, foi descoberto, final do século XVIII. E aí a gente teve Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial, Iluminismo, um monte de coisa aconteceu naquela época, né, um monte de avanços. E aí agora a gente está com Plutão em aquário de novo, Plutão vai ficar, a gente vai viver 20 anos revolucionários aí pela frente, né, a coisa da tecnologia chegando com força. O próprio Urano agora também, esse ano é um ano importante, viu, porque a gente tem esses planetas lentos fazendo grandes mudanças. Netuno saiu de Peixes e entrou em Áries. O Urano está saindo de Touro e vai entrar em Gêmeos. Plutão, são os planetas transpessoais, né. Plutão saiu de Capricórnio e entrou em Aquário ano passado. E esses 3, olha que interessante, esses 3, Urano, Netuno e Plutão, eles vão estar em harmonia. Então isso favorece ainda mais as mudanças, as revoluções, as transformações. Veja que o Urano é um planeta que rege as novas tecnologias, e ele vai entrar em Gêmeos, que é um signo que fala de comunicação, de transporte, de inteligência, de ensino, de educação. O Urano vai ficar 8 anos em Gêmeos. Olha a inteligência artificial aí, né, chegando com tudo. Nós vamos ter uma revolução nos transportes, no ensino, na educação, e assim, tudo muito mais rápido, as informações mais velozes ainda do que já está. E é isso. E aí o interessante, o lado bacana disso tudo é porque tá em harmonia, então o Urano tá em harmonia com Plutão. Então Urano em Gêmeos em harmonia com Plutão em Aquário, são signos de ar, de informação, de né, de intelectual, da mente, de a velocidade das informações, né. Então, isso vai chegar com força. Já está, né, já está forte, mas agora, e eu estou falando isso porque eu tenho Sol a 1 grau de Gêmeos, eu estou com Urano chegando em cima do meu Sol, e eu estou sentindo essa energia. É uma energia de revolução, de inovação, de reinvenção, é uma energia de Yansan. Eu gosto de relacionar os planetas com os Uhum. orixás também, sabe. E Yansan é o vento da mudança, né. E você pensa assim, bom, a gente já viu que tem umas grandes transformações, eu ia adentrar também, mas acho que ia dar muito pano para manga se Hã, entrasse nas yugas da Índia, né, porque eu ia falar sobre ah, as yugas, mas hã. vou voltar para uma coisa mais para quem está nos acompanhando, os signos. Os signos, eles são, assim, passos evolutivos da jornada da consciência encarnada neste planeta? Sim, boa pergunta. Eu penso muito sobre isso. São 12 grandes lições, né. Tem até a ver com os 12 trabalhos de Hércules também. E existe essa correlação dos 12 trabalhos de Hércules com os 12 signos, né. E eu vejo a mandala astrológica como a roda do Sansara, esse ciclo de encarnação e reencarnação, e aí a gente, olha só, o ascendente, a casa 1 Áries, que é o primeiro signo, a ideia do 1, de tudo que começa.
Então a gente encarna, inicia o nosso processo de individuação da consciência do eu, vai passando por todas as lições. Quando chega em Peixes é o signo da transcendência, aí a gente transcende o ego. Aí Peixes é a imagem da gotinha que retorna ao oceano, né? Só que aí se a gente faz tudo errado, a gente depois vai voltando, vai repetindo de ano, né? Pois é. Vendo aqui que entrou do nada um planeta. Eu falei em Peixes, entrou uma música. Você viu? Entrou do nada aqui esse Iago Mihael. A gente está aproveitando que o Marcelo está aqui em São Paulo. Por quê? Porque o Marcelo ele acabou de lançar neste ano de mudança, de transformações, com todos esses planetas e novidades revolucionárias que está chegando por aí. E já chegou uma já que está já manifestado, que é esse livro aqui, ó, Quiron, a ponte entre o céu e a terra, pela editora Alfabeto. Marcelo, para quem está começando a entender e ouvir falar sobre Quiron, porque tem poucas pessoas que falam, né, de Quiron, Lilith, essas conexões todas, né? Como é que você explicaria quem é Quiron para alguém que nunca ouviu falar dele na astrologia? Então, Quiron é o arquétipo do mestre curador, né? E ele é muito recente ainda na astrologia. Ele não é nem um planeta e nem um asteroide. Ele é um planetoide. E ele foi descoberto em 77. Então, se você for comparar com esses conhecimentos milenares da astrologia, o Quiron é um bebê, né? Tem muito pouco ainda material sobre Quiron. Só que é um simbolismo que me atrai muito. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a conhecer, foi fazendo muito sentido para mim. E é até interessante, eu estava falando aqui eu tenho um mentor astrólogo lá em Portugal, Antônio Rosa, muito querido, era uma referência para mim, o Antônio, ele já faleceu. Mas quando ele viu meu mapa, ele viu que eu tenho Saturno em conjunção com Quiron no meu mapa. E aí ele falou, você tem que trabalhar com os assuntos de Quiron. E aí eu fui atrás de entender isso. E olha que interessante, agora eu estou no meu segundo retorno de Saturno e estou lançando o livro de Quiron. Quiron, ele é um planeta que vai mostrar aonde tem, assim, dores, feridas, mágoas, frustrações que a gente tem que resolver. E para parar de ficar lambendo a ferida, o que você vai fazer com ela? E aí, nesse processo, esse processo é um caminho de despertar espiritual. Então, o Quiron na mitologia, ele era mestre, curador, artista, astrólogo. São áreas que fazem a ponte entre o céu e a terra. Um mestre vai buscar sabedoria, um curador vai entender a cura como um caminho iniciático de despertar. O artista vai transcender através da arte. E o astrólogo, você quer mais ponte entre o céu e a terra do que a astrologia? Né? Então, eu coloco, por isso o nome do livro. E é interessante também que ele está entre Saturno e Urano. A órbita do Quiron fica entre Saturno, até Saturno a gente tem a realidade, né? Saturno fala de estrutura, então até Saturno a gente tem os planetas pessoais. Urano, Netuno e Plutão são os planetas transpessoais, é a nossa multidimensionalidade. Então Saturno está ali entre a realidade e a multidimensionalidade, ele faz a ponte, né? E então esse caminho de como a gente vai integrar a espiritualidade aqui na Terra, como a gente vai buscar caminhos de unir céu e terra, isso é a praia do Quiron. E também é muito interessante que quando eu comecei a perceber essas coisas, o meu orixá é Oxumaré. E o Oxumaré é a ponte entre o céu e a terra. Tem esse mesmo simbolismo, né? Então eu faço essa correlação também. Eu gosto de fazer a correlação dos arquétipos. Os arquétipos, os animais de poder, os planetas, os orixás,
os deuses, são forças arquetípicas e eu gosto de fazer esse cruzamento, essas correlações. Já que você gosta de fazer esses cruzamentos e É. as correlações, traz para a gente também uma explicação dessa belíssima capa do livro e os símbolos que estão também presentes nela, né? Vou até colocar aqui na câmera como está a foco agora, ó, para a pessoa ver, ó. Ficou bom, hein, Iago? Sim. Fala um pouquinho sobre esse simbolismo da capa. Então, eu coloquei um centauro. O Quiron, ele era um centauro, mas ele era um centauro mestre. Ele não era um centauro guerreiro, porque os outros centauros eram guerreiros. Ele era um mestre. E ele foi professor do Asclépio, que é o pai da medicina. Uhum. Esse bastão, na verdade, é o bastão do Asclépio, né? A serpente simbolizando a sabedoria. E o Quiron, ele também tem muita correlação com a serpente da Kundalini, que é integrar o chakra básico, o chakra coronário. E o Xumaré também, a Kundalini. Então, eu gosto de fazer essas correlações por causa disso, para você ver que esses simbolismos, eles se cruzam. Então, eu coloquei o Quiron com um livro, a sabedoria e a cura, né? O mestre curador. E você passou por alguma ferida pessoal, né? Porque uma das coisas que é Então, relacionadas com sim. Quando eu comecei a entender o meu mapa e o Quiron no meu mapa, é só ficha que cai. Só ficha, só vai caindo ficha, vai caindo ficha, você vai tendo insights. E eu tenho uma história muito doida com o Quiron e o Saturno, porque eles estão na casa da família, casa 4, em Peixes. Então, Peixes é a arte, a inspiração. Então, eu trabalho com arte. Eu sou músico, eu sou ilustrador, eu gosto muito dessa praia. E só que a minha família, Saturno fala dos antepassados. Saturno fala do pai, a minha família do meu pai é uma família muito religiosa, tem muito artista na minha família. Meu tio é poeta, minhas primas são cantoras, meu primo é músico, muito poeta na minha família, artista. Minhas tias pintavam quadros maravilhosos. Só que a coisa da religião, né? A família mineira tradicional, católica. Meu pai tem 14, são 14 irmãos. Meu pai tem 13 irmãos. 4 são freiras, um é padre. E a minha avó, a mãe do meu pai, quando ela ficou viúva, o sonho dela era ser freira. Pensa uma mulher que queria ser freira, ter 14 filhos, né? Aí ela conseguiu a permissão do Papa e virou freira no final da vida. Carmelitas dos Pés Descalços. Eu lembro da minha avó, quando ela morreu, no caixão de freira. Eu tinha 11 anos de idade. Quando eu vi minha avó de freira no caixão, deu bug no meu cérebro. Falei, como assim? E eu tenho uma lembrança também, eu tenho 2 dessas tias, eram dessas freiras carmelitas que vivem reclusas. E eu tenho lembranças da minha infância indo visitar essas tias atrás das grades. Eu não entendia, eu falava assim, como que uma pessoa fica atrás das grades por livre-arbítrio, né? Por decisão própria, né? Não entendia muito isso. E aí eu comecei a entender que tem a ver, é uma distorção aí de Peixes, né? A renúncia, o sacrifício, renunciar à vida na terra para conseguir conquistar o paraíso, né? A culpa católica, minha máxima culpa. E aí eu comecei a perceber que essa sensibilidade muito grande, artística da minha família, o povo ia tudo pro convento, pro seminário, entendeu? E aí eu comecei a fazer constelação familiar e assim, eu sou ovelha holística da família, sabe? Eu vim curar essas coisas, sabe? Olha, sou um bandista, sou astrólogo, né? Sou jornalista, sou artista. Eu vim para realmente. Eu tenho a Lilith também, na casa 4. Eu sou a Lilith da família. Porque também a Lilith foi pintada como demônio, né? É a energia de revolucionar, de mudar, de transgredir, uma energia transgressora, a Lilith também. Então, olha só, tem Saturno, Quiron e Lilith na casa da família, né? Então, tudo isso adquiriu um novo significado para mim quando eu comecei a entender e falar, não, vamos aí.
vamos curar, vamos limpar essa coisa rígida, Saturno, né, trazida da família, de repressão da sensibilidade. Então olha quanta ficha vai caindo, né? É muito legal, Fantástico. né? Para quem está nos acompanhando, qual a dica você daria para a pessoa ter um acesso ao seu mapa astral e como é que ela consegue descobrir onde é que está Quiron nessa história toda? Ah, então, é meio difícil, assim, explicar de boca, eu teria que ir mostrando, né. Hum, Porque, por exemplo, o site que eu uso, o melhor site para tirar mapas, que eu indico, é o astro.com, que é o site da Liz Green e do Robert Hand. É dos sites mais confiáveis para você usar e abrir, mais completos. consegue entrar O assim para astro.com é gratuito, né, só que tem um caminho ali dentro do site que eu teria que mostrar, sabe. hum, E tem uma caixinha ali, a hora que você vai abrir o o mapa, tem uma caixinha de objetos adicionais, você tem que selecionar o Quiron para aparecer o Quiron, que senão ele não aparece senão no ele não mapa. aparece. Então Né. é astro.com é o site. As.com, aí clica lá na seleção alargada, você vai lá na caixina de objetos adicionais e seleciona Quiron, E aí vai né. aparecer no mapa Mas você o que pode selecionar Lilith, parte da fortuna, os asteroides, você pode selecionar o que você quiser ali a mais, né, além dos planetas, né. porque ele é um planetóide São os com objetos os outros adicionais. personagens para entrar ali no mapa. Bom, eu acho que não vai ter essa possibilidade de entrar aqui nem Samu, quer fazer? queremos é que não Podemos A gente fazer, já vai tô com o perder um site aqui aberto. tempinho, é meio é, complicadinho. tá bom, É vamos mais fácil depois eu te mandar um vídeo, você postar o vídeo no seu não, canal, sei bom, o lá. que a gente pode fazer é postar um vídeo em collab depois com a TV Consciência Próspera. Boa, Aí sai a entrevista, a gente olha, vai ter aí você deixa boa. guardadinho esse vídeo, e Isso, aí você publica lá no seu com collab com Consciência, aí vai nos dois juntos, isso, aparece, pronto. isso. Aí a pessoa vai Perfeito. ter acesso É, a esses conteúdos, assim. Bom, já quando se fala de um mestre curador, normalmente é um curador ferido, aquele que já passou por aquelas conexões desafiantes, desenvolveu, despertou aquela medicina e agora consegue ajudar outras pessoas. é. E aí a pessoa fala assim, puxa, Kiron, né, dor, sofrimento. E ele vai perguntar assim, Marcelo, é possível a gente viver aqui encarnado nesse planeta e evitar as dores e os sofrimentos? E o que que você entende também sobre karma e dharma? Então, olha, a começar pela ferida da mortalidade. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência temporária aqui na Terra, pelo menos eu acredito nisso, e todo mundo vai ter que morrer um dia, né. Então, como que você vai lidar com essa ferida da mortalidade? Isso é um assunto de Quiron também, né. Mas a gente traz da infância, a gente traz de vidas passadas. Por exemplo, se Quiron está retrógrado no mapa, planetas retrógrados no mapa falam de coisas que a gente vem rever e revisar de vidas passadas. E, dependendo da casa e do signo onde ele está, ele vai mostrar o tipo da ferida que você tem que aprender a lidar com ela. Às vezes é uma questão física, né? Às vezes é uma deficiência que você tem, às vezes é uma coisa crônica, né? Às vezes você tem uma pessoa que tem deficiência de mobilidade, vai ter que aprender a lidar com isso, né? E assim por diante. Pode ser, por exemplo, questões com a família. Não tem como a gente mudar, tem como a gente ressignificar, né? Então, esse caminho de compreensão e de ressignificação, é essa a caminhada, né? Bom, aí você comentou disso, de que se o programa se tem ali um planeta ou algum elemento astral retrógrado, então é algo que você está revisitando de uma vida passada. Então a visão também aqui astrológica sua é uma visão reencarnacionista. E Sim, o que que você entende astrologia então, kármica. a astrologia Sim. kármica, né? Eu nem gosto muito desse nome, porque a palavra karma, na verdade, o karma não é nem bom nem necessariamente ruim. O karma é a consequência das suas decisões. Todas as nossas decisões que a gente tomou ao longo da nossa história trouxe a gente para o aqui e agora. Então você está me entrevistando nesse canal nesse momento, é o nosso karma nesse momento, concorda? Então não é necessariamente nem bom e nem ruim. Só que a palavra karma adquiriu um peso. Ai, karma, você fala karma, parece que é uma coisa difícil. Parece que karma é uma coisa punitiva. Não, não é. Né? O karma é educativo.
as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, a lei da ação e reação. E o Dharma é quando você entende as leis do universo e começa a fluir melhor com elas. Aí você entra mais no Dharma. É quando você começa a remar mais a favor da correnteza. Entendeu? É assim que eu vejo. Agora, você tem o livre-arbítrio. Então, você pode escolher também remar contra a correnteza. Só que você vai sofrer mais, você vai ter mais desgaste, você pode até morrer afogado, né? Então, por isso que eu gosto da astrologia. Porque a astrologia vem mostrar para a gente esses ciclos da natureza e essas energias, essas correntezas. Então, você começa a se afinar melhor com as tendências, com as correntezas, tudo começa a fluir melhor. Quando a gente fala, costumo até brincar, né? Todo mundo fala, a gente precisa se reconectar com a natureza. Bacana se reconectar com a natureza. Mas os ciclos planetários também são ciclos da natureza. Eu acho que também se reconectar com a natureza também é isso, né? E você já pensou também na ideia de que a natureza, em toda a sua história, é um espírito, uma energia, e é realizado como uma alquimia, uma dança, uma interatividade mágica, magística, sincrônica. E na questão astrológica, você também já pensou nessa questão de uma magia astrológica? Sim, existe um ramo na astrologia, totalmente, os magos, antigos magos, a gente estava comentando aqui sobre Papi, né? Eles têm a magia astrológica, sim, né? Um astrólogo que eu gosto muito, que trabalha com isso, que dá aula disso, é o Carlos Holanda. Conhece o Carlos Holanda? Carlos Holanda. Gosto muito dele. Ele dá Rio de curso. Janeiro, né? Aliás, eu quero fazer esse curso com ele. E o Carlos Holanda, ele tem essa vertente de utilizar os momentos sincrônicos, as energias dos planetas. Quem trouxe muito isso lá na antiguidade foram os caldeus. Foram os caldeus que dividiram o céu, a eclíptica, nos 12 signos, e aí eles classificaram os 7 planetas. Os 7 dias da semana vem dali, lá dos caldeus, lá de trás, né? E cada dia da semana está correlacionado a um planeta, né? No português mudou, porque ficou segunda-feira, terça-feira, mas se você for ver no francês, no espanhol, no inglês, né? Miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, são os planetas. E aí, Sol e Lua. E aí tem as horas também. As horas dos dias também relacionadas aos planetas. Então, na magia, você vai usar o momento, a hora, essa sincronicidade. Bacana. Ó, quem quer conhecer um pouquinho do Carlos Holanda, tem entrevista com ele aqui também no canal. A gente fez entrevistas, não foi especificamente sobre magia, mas tem vários viés ali nos tópicos. A gente colocou um pouco astrologia, a cabala e pop, outro termo eu não lembro agora, mas alguma coisa pop, que relacionou com arquétipos que ele adora também, Campbell, e adora também essas coisas de ver os símbolos e os mitos no cotidiano e nos filmes. E nos quadrinhos. Adoro. Quadrinhos. Então, nossa, deixar, fico horas conversando disso. É uma conexão bem interessante. Quiro, então, tem a ver com essas conexões dolorosas também, né? E caminhos de cura. Caminhos de cura. No livro, quando eu vou analisar o Quirón no signo, o Quirón nas casas, o Quirón com os planetas, eu sempre coloco a ferida e o caminho de cura. Eu faço essa análise para todos os signos, para todas as casas, né? E os aspectos de Quirón com todos os planetas. Na mitologia, outros aspectos, Lilith é considerada como se fosse uma deusa negra, né? Como a da Mirella fala, né? Quirón também tem esse aspecto de lidar com um aspecto mais sombrio do ser humano, ou tem uma outra conexão? Não, é mais no sentido do sombrio, da dor, do sofrimento, da ferida, de ficar lambendo a ferida. É mais nesse sentido. A vítima, coitadinha, é sair desse lugar, sabe? Sair do lugar da vítima. A sombra seria essa.
E como que a gente pode lidar com a nossa sombra? Tudo tem luz e sombra, né? Todos os arquétipos, todos os planetas. E aí, a melhor forma de lidar é conhecendo, é o autoconhecimento, é a consciência, né? Quando você começa a ter consciência, você começa a escolher melhor as coisas, né? Tem um mestre que diz uma frase ótima, que é assim, inimigo conhecido é inimigo vencido, né? Então as nossas sombras são os nossos inimigos internos. E aí para você começar a transformar, superar, você tem que conhecer. Caminhar junto com elas, né? Você não tem que mudar, você não tem que ser outra pessoa. Porque todo mundo tem a sua essência, a gente não vai mudar a nossa essência, a gente está aqui para se lapidar. Mas a gente não vai mudar, né? A gente vai se aperfeiçoar. É diferente, concorda? Então, integrar as nossas sombras, caminhar junto com elas. Porque quando a gente nega, quando a gente abafa, aí que tem o problema. Aí vira uma compulsão, aí vira uma doença, aí vira. Entendeu? Tem aquele livro Não Temas o Mal, conhece? Fala muito sobre isso. A Eva Sim. Pierracos. Uhum. Né? É. Uma das conexões um tanto mais, assim, agora em relação às pesquisas que você fez e os seus clientes também, aparece entre os seus leitores, também que você tem o marcelodala.com, né, que é esse blog, aparece lá, por exemplo, essa relação entre Kiron com temas e eventos coletivos, falou que tem essas conexões interessantes para o momento que a gente está vivendo agora. E Kiron nessa história toda? Mas, olha, isso aí é um outro estudo para uma continuação, para um outro livro, que é uma coisa que está começando, porque não existe esse estudo ainda. Porque como é que Kiron é muito recente, né? Achei até interessante que eu fui dar entrevista lá no programa do Ricardo Ida, e ele me perguntou sobre Kiron no mapa do Brasil. Eu falei, olha, eu ainda não estudei sobre isso, e não existe esse estudo no mapa de Kiron, no mapa dos países, porque a astrologia mundana, a astrologia mundial é uma coisa da astrologia tradicional, né, antiga, astrologia clássica. E como Kiron é muito recente, você sabe que esses estudos ainda estão sendo feitos, né, estão sendo desenvolvidos. Agora, o Kiron ele demora 50 anos para dar a volta. Nós vivemos o retorno de Kiron ali, nos 50, 51 anos de idade. É uma mudança, é uma idade muito interessante, assim, sabe? Tipo, a chegada da maturidade, 50 anos, né? Cai muita ficha, muita gente se assume com mais autenticidade nos 50 anos, né? O retorno de Kiron. Agora, o Kiron, ele tem uma outra coisa também, que ele não tem uma órbita regular. A órbita dele é elipsoidal. Então, ele fica mais devagar em alguns signos e passa mais rápido em outros signos. Agora, ele está em Áries. Daqui a pouco, ele vai entrar em Touro. Né? Tem um simbolismo, sim, para o coletivo. Sempre tem essas mudanças dos planetas de um signo para o outro, sempre pega no coletivo, né? Mas são estudos que ainda estão em desenvolvimento. Uhum. Eu, para fazer esse livro, eu tive que pesquisar muito. Olha, só tem 2 livros traduzidos de Kiron para o português. Da Melanie Reinhardt, é difícil falar o nome dela. Uhum. Melanie Reinhardt e a Barbara Handclough. Só essas duas para o português. O resto tudo livro assim, inglês, espanhol, né? E eu sou o primeiro autor de Kiron na língua portuguesa. Oh, que legal. Quando eu comecei a pesquisar o Kiron para o meu curso de astrologia, eu comecei a ver que tinha dificuldade. Esses 2 livros agora você quase não acha em sebo mais. Esses livros, se você achar, tá assim, 450, 500 reais. Um livro desse, sabe? Eu falei, poxa, eu comecei a reunir um material bom. Falei, poxa, agora eu tenho um material para um livro. Eu acho que esse livro pode ser interessante, porque tem pouco acesso, tem pouca publicação, né? Os estudantes de astrologia têm pouco acesso
ao Quiron. Uhum. Então foi pensando nisso que eu fiz esse livro. Para quem gosta de astrologia, para quem ama astrologia, para quem quer estudar astrologia, e também para terapeutas, para curadores, porque o Quiron é o nosso mentor. Quiron é o planetinha dos terapeutas, dos curadores, né? O que que é um mapa astral, assim, Marcelo Dalla? Porque as pessoas têm uma visão, às vezes, que Aham. não, o mapa astral é só o signo solar, só o signo. Não. Bom, o mapa astral é baseado no sistema solar e a posição dos planetas na hora que a gente nasceu. Então, no momento que a gente nasceu, é como se fosse tirado uma foto ali do céu, da posição dos planetas, e aquilo fica, é uma energia sistêmica que fica impregnada ali na nossa alma. É baseado na sincronicidade, a astrologia, né? E a gente tem as leis herméticas, mas aí é um outro, né? Isso aí dá pano para manga. Mas o mapa astral é a posição dos planetas do sistema solar na hora que a gente nasceu. Então, o nosso mapa, ele vai falar dos potenciais para a nossa vida. Ele vai trazer indícios do que a gente vem buscar. É um mapa, né? Então, na astrologia kármica, astrologia espiritualizada, a gente acredita que somos seres espirituais vivendo uma experiência temporária aqui na Terra e e o nosso mapa vai mostrar um projeto para essa encarnação. Só que não é destino, é potencial. A gente pode vivenciar aqueles potenciais de várias formas diferentes. Duas pessoas irmãs, duas irmãs gêmeas, duas pessoas que têm o mesmo mapa, vão manifestar esse mapa, esses potenciais de formas diferentes, né? E aí, a gente entendendo mais de onde a gente vem, porque na astrologia kármica, alguns pontos do mapa mostram a herança que a gente traz do passado, tanto dessa vida quanto de vidas passadas e dos antepassados. E outros pontos vão apontar possíveis caminhos para o futuro, né? Desafios, potenciais. Então a gente começa a entender melhor a nossa jornada de alma, de onde a gente vem, para onde a gente vai, e a gente começa a se alinhar melhor com o nosso propósito de alma. E quando a gente se alinha melhor com o nosso propósito de alma, a gente consegue definir melhor nossos dons, nossos talentos, nossa carreira, e a gente consegue ter mais prosperidade, Uhum. né? Porque como a gente vai ter uma verdadeira prosperidade sem estar conectado com o nosso propósito de alma, né? Isso é uma das dúvidas que provavelmente deve ter chegado bastante para Uhum. vocês, né? Como é que eu consigo Ah, descobrir, despertar esse meu propósito de alma? Respondendo essa pergunta, hum. o que é que eu tô fazendo aqui, É, né? exatamente. O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu encarnei nessa vida, né? Aí o mapa vai trazer essas pistas, vai trazer compreensões, vai confirmar as nossas intuições, a gente consegue caminhar mais seguro. Eu costumo fazer uma analogia também com o mapa de uma cidade. Você tem um mapa de uma cidade, você consegue chegar melhor, mais rápido, mais de uma forma mais eficaz no seu destino, no endereço que você quer, no centro da cidade. Ah, eu preciso chegar no centro da cidade. Com o mapa, você chega mais rápido. Sem o Uhum. mapa, você pode demorar mais, né? A astrologia, como é que ela surgiu? Quais as hipóteses do surgimento dessa astrologia? Foi Hum. por um processo, um anseio da natureza humana por uma adivinhação? Essa aí Qual é eram as uma hipóteses que longa história, né, porque existem algumas vertentes espiritualistas que dizem que vem lá de Atlântida, que vem até conhecimentos até de seres extraterrestres que trouxeram lá para civilizações antigas, Mesopotâmia, os caldeus, né? E a astrologia surgiu meio junto ali também na Índia, né, no Egito, mas começou quando a humanidade passou a observar os movimentos do Sol, da Terra e das estrelas e como isso influenciava nas estações do ano. Então, a época melhor de plantar, a época melhor para colher, né, os solstícios, equinócios. E, por exemplo, aí começou um verão. O que que é o verão? É uma energia mais extrovertida, uma energia mais yang, uma energia masculina, de mais energia, mais para fora. O inverno, o que que é o inverno? É uma energia mais introspectiva, yin, feminina. E aí começou, né?
No decorrer da história e nesses estudos que começam aí com a humanidade, nessas conexões com a natureza e os astros, estrelas, tanto que tem diversas análises de construções espalhadas pelo planeta Sim, que são estrelas, as conectados com as estrelas, né? é. Conectados com as estrelas em si. Mas a astrologia, ela já foi base de estudos da ciência, ou a astrologia tem base científica? Astrologia e astronomia começaram juntas. Elas eram irmãs no início, foi depois que separou, né? Lá no iluminismo separou, no desenvolvimento da ciência desvinculou, né? Mas no início caminhavam juntas. E para você observar, para você desenhar na antiguidade, para você desenhar o mapa astral, você tinha que saber observar os astros e fazer os cálculos, você tinha que saber matemática, você tinha que saber trigonometria, você tinha que ter a luneta, você tinha que medir. Pensa, um astrólogo antigo, quanto conhecimento ele tinha que ter, né? Hoje você clica lá na internet, você já abre seu mapa. Naquela época, você que tinha que olhar e medir e desenhar, né? Então, essa observação do céu e a observação dos planetas, a astronomia, né? E agora, a interpretação simbólica, aí é astrologia. O observar, o medir, isso é astronomia. Entendeu? Isso é a ciência. Mas a astrologia ela usa a ciência, mas a astrologia é uma linguagem. A astrologia não é ciência, a astrologia é uma linguagem. Tem gente que quer desmerecer a astrologia e falar que a astrologia é pseudociência. A astrologia nem se propõe a ser ciência. A astrologia é uma linguagem, a linguagem da alma, é a linguagem dos símbolos, a linguagem dos arquétipos. A astrologia está mais para a arte do que para a ciência, né? Quando que começa o seu interesse pela espiritualidade? Como é que você, nessa encarnação, você talvez criou uma sintonia com essas temáticas mais sutis? Bom, eu sou geminiano, eu sou muito curioso, mas eu também sou questionador. Eu também duvido. O geminiano é assim, ele acredita duvidando. Fala: "Ah, que legal, mas será?" E aí ele vai, a curiosidade vai indo, vai indo, vai indo. Mas depois que eu fui entender melhor o meu mapa, eu tenho muitas coisas em peixes, na casa 12, né, que esses temas transcendentais, espirituais, mas é a minha busca de querer buscar uma coisa que fizesse sentido e que fosse experimentada na prática, não é só uma viagem na maionese, eu queria uma espiritualidade prática, eu queria vivenciar, e essa minha busca de vivenciar, então eu fui buscar, eu conheço um pouco do espiritismo, do budismo, do hinduísmo, porque eu gosto de estudar os arquétipos, eu gosto de estudar os mitos, eu gosto de história. Então, eu conheci o budismo, conheci Lama Michel, quando ele tinha 14 anos. Agora ele está com 40 e poucos. Tinha 14 quando eu conheci. Já era um mestre com 14 anos. Aí eu comecei a acreditar em reencarnação. E, poxa, como que uma pessoa que tem 14 anos é um mestre? Né? Isso não vem dessa vida, não é possível, né? E aí tinha grupos de meditação e tinha e a astrologia também foi nessa coisa de, nossa, faz sentido, mas será? Deixa eu ver. E fui testando, a astrologia para mim veio de uma forma empírica, testada na prática também, né? Até que um belo dia eu buscando, conheci a Umbanda, conheci o centro lá que eu faço parte, a Casa de São Lázaro, em 2007. E aconteceu uma coisa muito maluca comigo. Quando eu cheguei lá, eu estava 5 minutos sentado esperando para ser atendido, passar ali pelos guias. Eu comecei a chorar compulsivamente, do nada. Era uma catarse ali. E aí eu entendi que aquele lugar tinha uma força e eles estavam mexendo comigo e estava tendo uma limpeza e eu senti uma sensação de volta para casa, sabe? E de encontrei o lugar, sabe? Porque quando pega na emoção, no sentimento, cala a boca do mental, entendeu? Foi assim comigo. E demorou também para você começar, primeiro antes de falar sobre essa conexão pessoal, assim, é preciso
ter dom para a pessoa realizar o estudo da astrologia? Porque você já falou anteriormente que o astrólogo da antiguidade tinha que fazer a Hã. matemática, a trigonometria, conhecer os astros, saber também traçar, desenhar É. uma big conexão. Mas em relação a essa perspectiva de estudo, de pesquisa, é preciso ter dom para estudar a astrologia ou qualquer pessoa poderia, com o tempo, desenvolver? Não sei se é um dom, pode ser uma facilidade maior para fazer conexões, para criar novas conexões, para ter esse entendimento de que tudo está conectado com tudo, mas precisa ter um gosto por história, precisa ter um gosto por estudar os simbolismos, os arquétipos, mas é uma linguagem, é que nem aprender inglês, astrologuês. E eu sou suspeito para falar, que eu costumo brincar, eu falo assim: "Eu sou que nem evangélico, eu quero converter todo mundo para astrologia". Eu acho que a astrologia tinha que ser estudada na escola. Se as crianças começassem a entender um pouco mais sobre os símbolos, os arquétipos, a luz e a sombra de cada signo, de cada planeta, de cada arquétipo, eu acho que a gente poderia tomar melhores decisões, a gente poderia ter um bom senso, né, nosso bom senso poderia ser, as nossas escolhas poderiam ser mais acertadas, sabe. Uhum. Então, assim, tem vários níveis, lógico, para você se transformar num especialista é um caminho, é uma dedicação, né, aí sim. Agora, para você conhecer um pouquinho e ser curioso e pesquisar o seu próprio mapa, hoje a gente tem uma ferramenta que a gente não tinha antes, que é a inteligência artificial, o ChatGPT. Lógico, você tem que saber o que perguntar. Se você perguntar lá, nasci no dia tal, na hora tal, ele não vai saber calcular seu mapa, nem interpretar seu mapa. Se você pegar o desenho do seu mapa e jogar lá, ele também não vai saber ler. Mas, se você falar para ele, eu tenho o Saturno em Peixes, retrógrado, e ele está na casa 5 e ele faz quadratura com o Júpiter que está em Leão, na casa, sabe, se você for específico ali para ele, olha, ele interpreta direitinho, ele fala muita coisa, uma linguagem técnica, bem bacana e acessível, e ainda te traz dicas práticas de como lidar com aquilo, né, entendeu? Então, hoje eu tenho várias pessoas que estudam comigo, que fazem mentoria comigo, que eu ensino a olhar os símbolos, que casa que tá, que signo que tá, como abrir o mapa, que aspecto que faz, que signo que tá, que casa que tá, e incentivo a pessoa, vai lá pesquisar no ChatGPT, faz essa pergunta para o ChatGPT, e a pessoa vai e começa a aprender fazendo, né. Lógico que também o ChatGPT não vai ter essa visão global do mapa, de ligar uma coisa com a outra, de entender, fazer essa visão, assim, também, tem que ter experiência do especialista ali, né, da pessoa, experiência humana, mas, detalhes técnicos e minúcias e pormenores, ele ajuda bastante a entender. Tá me ajudando bastante a entender, por exemplo, eu estou vivendo vários trânsitos astrológicos agora, né, porque os trânsitos são os planetas hoje em relação ao nosso mapa. Então, assim, são 2 coisas diferentes, uma coisa é o nosso mapa da hora que a gente nasceu, esse mapa não muda, vai falar dos nossos projetos de vida. Aí os planetas eles vão caminhando ali do lado de fora, são os planetas hoje em relação ao nosso mapa, vão falar dos nossos trânsitos, as tendências que estão ativadas. Eles vão caminhando ali e ao longo da vida vão ativando as questões do mapa. Então entender o que está mais ativado agora, as tendências do período, os ciclos, os movimentos, como eu disse, a hora de colher, a hora mais yang, mais para fora, a hora mais introspectiva, mais para dentro, né, de os ciclos, entender esses momentos, a gente vai entendendo os trânsitos. E eu estou passando por vários trânsitos simultâneos, ao mesmo tempo agora na minha vida. O ChatGPT está me ajudando a estruturar, entender meus trânsitos. Você acredita nisso? Que coisa. ChatGPT, auxiliar de astrólogo. Olha, melhor assistente que eu já tive, viu? Que beleza. Existe uma diversidade de astrologias, Ah, né? Tem a astrologia, puxa, sim. indiana, tem a poxa, quais os tipos de ou melhor, fazer pergunta que fica mais fácil. Quais os tipos de escolas de astrologia que você tem conhecimento e quais as que você, de alguma forma, mais se afinizou, né? Uhum.
Então, nós temos bom, a gente tem a astrologia lá do Oriente, que é a astrologia védica, mas é um outro filtro, é um outro cálculo, é um outro olhar. Só que a gente tem aqui a astrologia ocidental, que é a astrologia clássica, a astrologia tradicional, a astrologia medieval, que era a astrologia praticada, começou lá nos caldeus, depois foi descendo, veio para Grécia, Babilônia, ali Grécia, depois ali a Faraó de Alexandria, ali a gente tinha o Ptolomeu, que estudou muito ali as escolas antigas. Roma, os imperadores romanos tinham seus astrólogos. A astrologia ganhou muita força em Roma. Depois, ela foi muito sistematizada, muito e aprimorada muito na Grécia e ganhou essa força em Roma. Então, essa astrologia antiga. E aí, depois, a gente teve a Inquisição, né, a Idade Média, a Idade das Trevas, a astrologia sofreu uma perseguição, ficou mais, né, ficou mais escondida. E aí, agora, mais recentemente, no século XIX, com o desenvolvimento mesmo também no iluminismo, com o desenvolvimento da ciência, a astrologia também foi relegada como pseudociência, né. Aí depois agora, nesse século XIX, final do século XIX, movimento da teosofia, a Blavatsky trouxe os conhecimentos orientais para o Ocidente, esse conceito de reencarnação, que não é um conceito tão difundido aqui no Ocidente. A reencarnação, ela é comum e aceita no Oriente, mas no Ocidente não. Só com o espiritismo, né, e aí com as novas correntes espiritualistas que esse conceito de reencarnação começou a ser introduzido no Ocidente, e aí alguns astrólogos começaram a trazer essa visão reencarnacionista para a astrologia. Então a gente tem alguns pioneiros, a Alice Bailey, já ouviu falar da Alice Bailey? Grande espiritualista, né? O próprio Steiner, a medicina antroposófica usa muito a astrologia. Depois a gente teve esse desenvolvimento da astrologia mais voltado para o autoconhecimento, mais psicológico. Porque lá a astrologia clássica, medieval, era muito preditiva, ela era voltada para prever eventos. Então os reis, as rainhas e os comerciantes, eles queriam saber se o navio ia voltar, se a rainha ia ter filho, se ia vencer a guerra. Então a astrologia era assim, mundial, tinha astrologia horária. Então tem várias técnicas preditivas que vêm da astrologia tradicional. Então essa astrologia mais recente, que foi adquirindo esse cunho mais psicológico, também foi ganhando esse cunho mais espiritualizado, de entender que nós não somos, que a nossa vida não começou no nosso nascimento, a gente traz uma história, nossa alma traz uma história, entendeu? E aí, foi aí que começou o desenvolvimento da astrologia kármica, que eu não gosto muito desse nome, porque o nome kármico adquiriu uma conotação mais pesada, a gente já falou sobre isso, né? E aí foi porque quando eu comecei a estudar astrologia clássica, tradicional, e eu sentia que faltava alguma coisa. Eu ia atender as consultas, ia atender os mapas, eu começava a fazer a leitura da personalidade, aí você vê que dá certo e tal, mas faltava alguma coisa. E aí caiu na minha mão esse livrinho, Indícios Kármicos do Mapa Natal, do Richard Strauss. Esse livro foi uma virada de chave para mim. E aí eu comecei, falei: "Nossa, é uma área", aí fez sentido, sabe, porque, eu já intuía, quando o livro caiu na minha mão, eu já intuía aquilo. E comecei a pesquisar mais a fundo. E foi tudo muito sincrônico, foi quando eu conheci a São Lázaro, em 2007. Em 2008 eu montei o meu blog e conheci o Antônio Rosa, que é um grande astrólogo português, que tem essa visão também kármica, espiritualista. Então aí eu comecei também a estudar com ele, e comecei a me especializar
nessa outra abordagem que é, na verdade, é a mesma abordagem, só que com uma visão mais ampliada. É a mesma coisa, por exemplo, um médico que vai fazer um diagnóstico de uma doença, mas ele vai analisar só o seu corpo físico. Só que não, a medicina, ela pode ser expandida, você pode ter uma visão espiritual da sua doença, kármica da sua doença. É a mesma coisa. Você vai analisar o seu mapa, você vai entender o porquê você tem essa personalidade. Mas aí, com essa visão, você vai entender o porquê, da onde vem, qual a história. Sabe, o buraco é mais embaixo, entendeu? É isso. Você falou também sobre essas visão holística e Uhum. abrangente, e aí nós ficamos imaginando que desde a antiguidade também os fenômenos físicos influenciavam o comportamento e também a atitude dos seres humanos. Um deles em especial, que eu vou transformar Hum. em pergunta, é o eclipse. Ah. Qual a influência que o eclipse exercia na antiguidade e que exerce também em nós, seres humanos, na nossa saúde mental, Sim. emocional, física e espiritual? E qual é a constância? Porque todos os anos tem eclipses também, né? Todo ano tem 4 eclipses. Primeiro a gente tem que desmistificar o eclipse, né, porque esse medo antigo do eclipse, isso aí vem da antiguidade, né, as pessoas achavam que eclipse era cataclisma, mas todo ano tem 4 eclipses. Então vamos desmistificar, mas eu percebo o interesse crescente das astrologia pelos eclipses. E quando eu comecei a produzir conteúdo, de falar sobre o céu do mês, o céu da semana. Quando eu fazia análise de eclipse, bombava. Todo mundo quer saber do eclipse, né? Até hoje. Mas assim, a gente sempre tem um eclipse solar e um eclipse lunar. Normalmente são 4 eclipses por ano, né? No primeiro semestre, no segundo semestre, um solar, um lunar, ou vice-versa. E o eclipse, ele vai mostrar virada de chave. Ele confronta o passado e o futuro. O sol representa a direção consciente, a vontade consciente em direção ao futuro. A lua representa os condicionamentos emocionais que a gente traz do passado. Um eclipse vai confrontar o passado e o futuro, porque ele vai acontecer ali junto com os nodos lunares, que é um outro conceito também, que é o cruzamento da linha da Terra com a linha da Lua, forma os nodos lunares, e o eclipse acontece alinhado ali com os nodos lunares. Então, quando o Sol é eclipsado, a Lua prevalece. Aí a gente pode ter muitos flashbacks de questões de condicionamentos emocionais, de questões do passado que podem voltar, de antigas memórias emocionais para serem transmutadas, ou reintegradas ou transmutadas, porque às vezes tem coisas do passado que são boas também, que a gente esqueceu, e aí podem voltar para a gente retomar, né? E quando é a lua que é eclipsada, o sol prevalece. Então, aí a gente ganha mais clareza para olhar para frente, para olhar para o futuro. Os condicionamentos emocionais ficam mais baixos. Fica mais fácil a gente mudar, transmutar, mudar de hábito, largar vício, essas coisas. Então, todo eclipse decide algo e muda. Só que o eclipse ele se prolonga por meses. Então é difícil você falar. Ele fica mais forte, lógico, na fase, né, no período mesmo do eclipse. E ele é mais forte também no período, nos lugares do planeta onde passa a sombra do eclipse, né? Onde a gente vê o eclipse, pega mais essa energia. E tem também uma coisa que quem gosta de astrologia mundial, eu vejo o Carlos Holanda falando muito disso, né? Astrologia mundial, o Valdemar Falcão, um querido também, que tem mudanças coletivas do eclipse também e pega a questão da terra mesmo, de vulcão, pode ter terremoto, pode ter, sabe, pega aí, mexe a estrutura da terra, mexe com as falhas tectônicas, eclipse também, tem esse lado, sabe? Mas o meu estudo, eu me interesso mais para o autoconhecimento, é mais individual. Eu não falo tanto de questões coletivas, mundiais, países. Tem uma área da astrologia que gosta disso, né? Tem gente que gosta de falar, ver o mapa dos países, ver o mapa das questões sociais, né?
É a astrologia mundana que se chama, ou astrologia mundial, uma área da astrologia. Que, assim, tem astrólogos que têm mais afinidade. Eu tenho mais afinidade com uma astrologia voltada para o autoconhecimento, mais individual mesmo, Uhum. né. E aí você volta àquela pergunta que você me fez, né, das áreas da astrologia, né. A gente tem uma astrologia também que é mais voltada para a saúde, a astrologia horária, tem uma astrologia que é mais preditiva, astrologia horária, a estudar os trânsitos, as revolução solar, as progressões, tem vários tipos de progressões, tem várias formas de fazer previsões. E aí um astrólogo que gosta de fazer previsão, ele vai cruzando todas essas técnicas para prever um evento. Mas não é uma coisa, eu gosto de ver, analisar a tendência, eu não gosto de ficar nessa coisa de ficar prevendo evento, né. Mas a astrologia horária é uma coisa muito interessante, sabe o que é a astrologia horária? É você pegar um mapa de agora, vamos supor que você tem uma questão, uma dúvida, eu pego o mapa desse momento agora para responder a sua pergunta. Isso é astrologia horária, entendeu? Sim, e tem também o Will, né, o Will Valadão já falou sobre também astrologia horária aqui também nessas Ah, questões. Ah, falar nisso, o Valdemar Falcão, nosso amigo, foi quem indicou o Carlos Holanda para vir no programa, então tem ambas ah, entrevistas deles aqui, também aqui no canal. Mas eu queria entrar num outro ponto que você comentou, agora me fugiu, que era, a empresarial, astrologia astrologia empresarial. empresarial também, né, ver o mapa das empresas, astrologia eletiva, astrologia que ajuda você a escolher os eventos, escolher as melhores datas para assinar um contrato, fazer um casamento, fazer uma cerimônia, né. Lá, por exemplo, na rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, ela tinha lá o astrólogo John Dee, que era da corte lá da rainha Elizabeth, foi ele que escolheu a data da coroação da rainha Elizabeth. E aí essa astrologia eletiva. Tem a astrologia, estudar o mapa de sinastrias, que é o cruzamento de 2 mapas para relacionamentos, né. Tem a astrocartografia também, que é o cruzamento do seu mapa com a Terra e ver os pontos na Terra que são mais favoráveis para você, Tem uma né. questão também que já apareceu, acho que foi até em programas ao vivo aqui, quando eu trouxe algum astrólogo, tentando lembrar Hum. quem era, não lembro quem foi o que respondeu essa pergunta, que a pessoa perguntou no chat, se funcionava, se a pessoa fizesse um ritual de renascimento com a astrologia em um outro local do planeta, em um outro determinado horário, como se modificasse as vibrações do mapa da pessoa. Eu acho que ela pode fazer um ritual e incorporar aquelas energias, mas ela não vai conseguir apagar o mapa dela, entendeu? A gente pode ir acrescentando repertório, ir acrescentando agora, apagar o repertório do passado não dá, entendeu? Uhum. A gente pode ir agregando valor, mas apagando o velho não dá, né. É a mesma coisa de querer apagar seu karma, não tem jeito, né. Agora, é uma questão interessante, né, para se pensar. Mas olha, a astrologia tem tantas áreas, tem tanta coisa, é um estudo para uma vida. Tem uma área que eu ainda estou estudando, eu estou começando a estudar, que são as estrelas fixas, porque além dos planetas, a gente tem as estrelas. E as estrelas, elas andam devagarinho no nosso mapa, elas andam 1 grau a cada 76 anos, então por isso que são chamadas estrelas fixas, que parece que elas estão ali no mesmo lugar, né. E esse estudo das estrelas fixas era muito forte na astrologia clássica, que eles se guiavam nessa a gente se guiava pelas estrelas antigamente, a navegação, né, a gente tem as 4 estrelas das 4 direções, as 4 estrelas, né, reais, são chamadas. E e essas estrelas, elas têm uma mitologia própria, elas têm um simbolismo próprio. É fascinante, é todo um universo que vai para além dos planetas. Então não se esgota, sabe. E agora a gente tem os asteroides. Cada hora estão descobrindo um asteroide novo, né.
E isso aí é um estudo que eu quero fazer também dos asteroides, porque não existe nenhuma publicação ainda específica dos asteroides, né. Outro dia eu descobri um asteroide que eu não conhecia, a Higiea. Já ouviu falar? Higiea, a Higiea era filha do Asclépio na mitologia, e ela fala da saúde, era a deusa da saúde. E ela, hã, fala da higiene, a palavra higiene vem de Higeia. E a Higeia, o asteroide Higeia no seu mapa, vai mostrar como que você toma decisões a respeito do seu bem-estar, da sua saúde, da sua higiene. Olha que doido. Fantástico, né. Bom, tem bastante conteúdo ainda para transmitir aí em publicações. O recente dele é o Quirón, a ponte entre o céu e a terra. Você falou que gosta bastante sobre conexões mitológicas, Sim. e a gente sabe, você contou a sua experiência também de conexões xamânicas. O que você pode fazer ou trazer da associação entre os signos, a mitologia e os respectivos animais associados a esses signos, né? Nossa, isso é também um outro universo fascinante. Eu gosto de fazer uma analogia dos planetas com os orixás, por exemplo, Ah, legal. e os animais de poder, né, mas os planetas dos orixás, olha, por exemplo, Marte. Marte é a força do guerreiro, Marte é ação, iniciativa, é aquele que vai na frente, conquistando, abrindo caminhos. Tem tudo a ver com Ogum. Marte rege o ferro, Ogum rege o ferro. Marte é vermelho, Ogum é vermelho. E Ganesha. Ganesha remove os obstáculos, vai na frente, abrindo caminhos. E o mantra de Ganesha, você começa com Om, Gum, Gana, para trás, fala Ogum no mantra do Ganesha. É muito doido isso. Então a energia do Marte com Ogum tem tudo a ver. Energia da Lua, a Lua, grande mãe ancestral, Nanã. Nanã é a mãe dos orixás, né? E a Nanã trabalha com limpezas emocionais, ali, com finalização de ciclo. O Nanã com a Lua tem muita correlação. Mercúrio, Mercúrio, as trocas, os intercâmbios, os encruzilhadas, Exu. Às vezes, eu vejo no mapa de uma pessoa um Mercúrio muito forte ali, falando, olha, às vezes até me dá esses insights, nossa, olha, Exu tal, não sei o quê, sabe? Mas, por exemplo, Vênus, amor e dinheiro, Oxum, né? E aí em todas as culturas a gente tem as deusas da prosperidade. Tem a Lakshmi, né? Tem, se você fosse aprofundar em várias culturas, eles trazem esse arquétipo da prosperidade, né? Muito ligado ao sagrado feminino, a prosperidade. Caminhando aí os planetas, a gente tem o Júpiter, que é a expansão. Aí o Júpiter já pega um pouquinho aí do Oxóssi, que é Sagitário, que é a flecha, mas pega um pouquinho também da justiça, do Xangô, né? Um Júpiter e Leão, por exemplo, tem tudo a ver com Xangô, né? Mas aí o Sol, Oxalá, luz, consciência, clareza, mas também Sol é o rei, também o Sol também pega um pouquinho do Xangô. E Saturno é o velho, a estrutura, o Oxalufã, o Oxalá velho, que traz estrutura, que traz paz, que traz clareza, que traz organização. Aí a gente tem Urano. Urano é o espírito revolucionário, a mudança, o vento da mudança. Yansan. Tanto que a Yansan, ela rege os raios e o Urano rege a eletricidade. Depois a gente tem Netuno, rei dos mares. Quem que é a rainha dos mares? Iemanjá. Né? O Netuno traz esse refinamento da alma, conexão com um amor mais elevado, né? E Plutão, transformação, morte, renascimento, Obaluayê, Shiva. Eu acho que Plutão e Shiva são a mesma energia. Plutão, Shiva, Baluayê, sabe? Então, é muito interessante, porque às vezes eu estou lendo o mapa de uma pessoa
E aí eu falo: "Nossa, tem uma energia forte aqui de Iemanjá", a pessoa fala: "Ah, eu sou filha de Iemanjá", sabe. Não dá pra ver, porque, assim, acho que pra ver só jogando búzios mesmo, né. Eu não consigo ter essa afirmar: "Ai, o seu orixá é porque tá no mapa", não. Mas eu consigo identificar uma força, e também de olhar pra pessoa, né. Às vezes a gente olha pra pessoa, a gente sabe o arquétipo, a gente vê: "Ah, você tem cara de Ansan", né. E aí você vai olhar no mapa, normalmente a pessoa tem uma energia forte ali do Marte com Urano, totalmente em Ansan. E assim vai. Então essa coisa de, fazer essa correlação com os arquétipos eu gosto bastante. Por quê? Porque além de você entender como que você manifesta esses arquétipos, você pode também se conectar melhor com essas energias, né. Eu acho que para você trabalhar a prosperidade, você vai se conectar com seus dons, seus talentos, vai trabalhar, às vezes, padrões, bloqueios que você herda da família, ou de velhas crenças limitantes que você traz, e aí que você começa a trabalhar isso, mas tem também a parte de você se conectar com o sagrado feminino, de você se conectar com essas deusas, né, de você eu acho que só de você falar dessas deusas, você já está se conectando com elas também, sabe. Uhum. Ó, a gente colocou o tema de também de prosperidade, né, astrologia, Hum, espiritualizada e prosperidade. E hum. aí uma das perguntas também que surgiram aqui também nos comentários, em episódios anteriores é, se existe algum signo que tem uma tendência a ficar ou a se tornar mais rico materialmente? Essa pergunta dá pano para manga. Porque, assim, a gente tem a casa 2, que é a casa que tem a ver com touro, que é uma casa de como a gente usa os nossos recursos, como a gente administra o dinheiro, como os recursos, nossos dons também. E como a gente lida com o dinheiro, como a gente constrói a nossa segurança material. Tudo tem a luz e a sombra. Você pode ficar muito materialista, você pode ficar aquele rico que acumula só para si, você pode ficar rígido, inflexível, teimoso. Então tudo tem a luz e a sombra. Agora você tem também Capricórnio, que é um signo de chefia, de liderança, que vai, a determinação, a cabrinha que chega lá no alto. Então é o chefe da empresa, o chefe de uma instituição. Capricórnio pensa muito em dinheiro também, mas se pensa em dinheiro de maneira fria, racional, sem emoção, sem sentimento, sem espiritualidade, fica pragmático, calculista, aquele chefe tirano, né? Fica sem alma a coisa. Então tudo tem que se complementar. Plutão é um planeta que fala de poder. Plutão também fala de dinheiro, porque dinheiro é poder, né? Então Plutão, Escorpião é estrategista. Mas olha a sombra de Escorpião, se a pessoa faz escondido, faz na sombra, pode cair na corrupção, né, pode cair nessa coisa de fazer as coisas por baixo dos panos. Então por isso é importante a gente ter essa consciência, para começar a ter mais bom senso na história, né. Eu acho que a prosperidade material tem que vir junto com a prosperidade espiritual, concorda? Uhum. Né, então, acho que é por aí o caminho. E o que você pode bom, você falou da casa 2, né, mas o que que você pode falar também dessas conexões, Vênus, Hum. Júpiter, Ah, Saturno, e ah. essas influências também com a prosperidade? Então, a gente, por exemplo, os trânsitos de Júpiter, eu adoro ajudar as pessoas a verem os trânsitos de Júpiter, porque o Júpiter, ele demora 12 anos para dar a volta no mapa, ele fica mais ou menos um ano em cada signo. Inclusive, ele acabou de entrar em Câncer, agora no dia 9 ele entrou em Câncer, ele se exalta, ele fica mais forte em Câncer. E o Júpiter é expansão. Aonde ele vai passando, ele vai expandindo e trazendo as oportunidades, ele vai abrindo. Então, esses movimentos de sorte, de entusiasmo, de viagens, de estudos, de abertura, é o Júpiter. Eu até costumo brincar com os meus clientes, falar: segura na mão de Júpiter e vai. Porque aonde ele vai passando as casas, ele vai trazendo as aberturas e as oportunidades nas casas. Então, quando Júpiter passa numa casa, na sua casa 2, por exemplo, você entra numa fase boa para expandir seus ganhos. Quando Júpiter vai subindo no seu mapa, quando ele entra lá na casa 7, relacionamentos. Na casa 9, que é a casa que ele rege,
é a casa dos estudos, da expansão das viagens, das oportunidades de, pode até estudar no exterior, por exemplo, com Júpiter na casa 9. Quando o Júpiter passa na casa 10, ele está trazendo uma expansão da sua projeção profissional. Aí fica mais fácil você divulgar seu trabalho, aparecer, né? Então, eu gosto de ir mostrando o Júpiter, porque aí ele vai fazendo aspectos com os outros planetas também e vai trazendo essas aberturas. Mas aí a gente tem que entender onde está Saturno também, porque Saturno é onde ele está cobrando mais estrutura, mais organização. Aí o Saturno vai passando com a lupinha e vai vendo se a gente está aproveitando bem as oportunidades lá que o Júpiter trouxe, né? Aí o Saturno vai cortar os desperdícios, cortar pedir mais respeito com os limites. Aí o Saturno vai trazer as consequências, né? Júpiter traz a abertura e a oportunidade. Saturno vai mostrando e trazendo o que você precisa aprimorar, as consequências de estar mal feito, né? E assim vai. Então, para quem está, por exemplo, para quem está buscando mais prosperidade, para quem quer fazer uma transição de carreira, entender esses momentos, entender esses trânsitos. Ah, agora eu estou na hora de estudar, agora eu estou na hora de aperfeiçoar uma técnica, agora eu estou na hora que eu posso conciliar uma coisa com outra, porque mais para frente eu vou poder expandir isso que eu estou buscando agora. Então a gente também começa a lidar melhor, a gente se prepara psicologicamente para os tempos das coisas, né? Ah, por exemplo, agora está mais difícil, mas eu sei que daqui 1 ano, se eu investir agora, daqui 1 ano vai ter uma abertura. Então a gente começa a lidar melhor, né? Uhum. E qual é a sua reflexão nesses 19 anos, acredito eu, que você já está há tanto tempo Astrologia? na astrologia, né? A sua reflexão sobre a relação entre propósito de alma e manifestação de prosperidade. Tem tudo a ver, né? A gente estava falando aqui, inclusive, eu gosto muito dessa abordagem da astrologia kármica, espiritualizada, para isso, para ajudar a pessoa a se alinhar melhor com o seu propósito de alma e conseguir escolher um caminho profissional mais alinhado com esse propósito e ter prosperidade. E você vai ter prosperidade com uma coisa que está alinhada com o seu propósito, com uma coisa que você gosta e que está alinhada com os seus dons e com os seus talentos. A gente ainda tem uma coisa ainda que eu vejo muito nos jovens, que é quando chega ali para escolher a faculdade, ah, eu vou escolher o que eu gosto ou vou escolher o que dá dinheiro? Não tem esse dilema? Só que o que dá dinheiro é o que você gosta, né? Porque se você escolher uma coisa só pelo dinheiro, você vai se esforçar mais, você pode até adoecer num trabalho que você não gosta, sabe? A coisa não floresce, fica ali, vira uma obrigação. Vai chegar um momento que a pessoa vai viver uma crise, né? Tem os trânsitos, tem as idades também, né? Você sabe que tem alguns trânsitos que todo mundo passa em determinadas idades. Então, por exemplo, o retorno de Saturno. Saturno demora 28, 29 anos para dar a volta. Quando chega ali nos 29 anos, o Saturno chega e fala: e aí? Está se comprometendo com o quê? O que você fez até agora? Qual o caminho que você vai escolher, que você está escolhendo? Porque até os 29 a gente ainda vai experimentando muita coisa. Mas quando chega ali nos 29, vem um chamado de responsabilidade e comprometimento. E aí a gente tem ali nos 38, 39, a gente tem Plutão quadratura com Plutão. Que se a pessoa está muito nessa coisa do ego, do dinheiro, da vaidade, vem uma crise existencial, pode vir uma perda. Plutão mexe muito com essa coisa do desapego, de finalização, de alguma coisa que precisa morrer para outra nascer, né? A minha transição de carreira foi com quadratura de Plutão com Plutão. É que antes, o Plutão também ele tem uma órbita elipsoidal, e tem signos que ele está mais rápido, tem fases que ele está mais rápido, tem fases que ele está mais lenta. Há 20 anos atrás, esse trânsito acontecia ali nos 36, 37. Agora ele está acontecendo ali nos 39, 40. A gente tem ali nos 42, Urano oposição Urano, que Urano demora 84 anos para dar a volta.
Quando chega nos 42, ele faz oposição. Se você está vivendo numa situação aprisionadora, um caminho tolhido ali, e ali uma coisa, uma situação engessada, vem uma inquietação, aquela vontade de tacar fogo em tudo e sair correndo, sabe? É uma energia disruptiva, o Urano, que pega mais forte na medida em que você está se sentindo preso e não está fazendo nada. Às vezes, o Jung tem uma frase que é ótima, que é assim: o que não chega pela consciência, chega pelo destino. A sua própria alma inconscientemente atrai uma situação para te trazer uma libertação, uma ruptura, né? A carta da torre do tarô, sabe? Aí a gente tem Netuno, quadratura com Netuno, é nessa idade também, 43. Essa fase aí dos 42, 43, tem vários trânsitos desafiadores, viu? Tem Urano, posição Urano, tem Netuno, quadratura Netuno, tem Saturno, quadratura com Saturno também, 42, 43, 44. Quer dizer, se a pessoa não está alinhada com o seu caminho, com o seu propósito, esses momentos são momentos de virada de chave. Entendeu? Com esses trânsitos. Fora os trânsitos individuais, né? Porque esses trânsitos são trânsitos que todo mundo passa, que são ciclos de cada planeta. Mas tem os trânsitos individuais também, Samuel. Então é legal a gente saber. E aí é legal, só o fato da gente saber que está acontecendo com a gente fala, poxa, então é isso, então eu não estou ficando louco, é isso mesmo. Sabe? E como que a pessoa pode lidar com os condicionamentos? Porque fala, recebeu aquele choque de realidade na leitura do mapa e sabe que viveu os seus 29 ou 30 e poucos, ou 40, 43 anos de condicionamento condicionado num padrão, né? Então, eu gosto de indicar várias terapias para trabalhar padrões sistêmicos herdados da família. Eu indico muito constelação familiar, mas eu gosto de trabalhar muito com florais também. E eu gosto dos florais de Bach e dos florais de Saint-Germain. Os florais de Bach, eles têm uma ligação muito próxima com a astrologia. Os primeiros 12 florais que o Dr. Bach encontrou têm uma correlação com os 12 signos. Tem até livro sobre isso. Então, os florais, eles ajudam a gente a trabalhar padrões mentais e condicionamentos emocionais, que eles ajudam a gente a ter mais consciência para mudar, para trabalhar melhor aquilo, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que costuma... Normalmente, é muito comum a pessoa ter Saturno retrógrado no mapa, porque Saturno fica 5 meses do ano retrógrado. 40% da população tem Saturno retrógrado no mapa. E aí Saturno, às vezes, mostra uma autocrítica muito grande, uma autoexigência muito grande. E aí tem um floralzinho para te ajudar a trabalhar essa autocrítica, diminuir a autoexigência. Poderia dar vários exemplos aqui. Questão de prosperidade, por exemplo, né? Eu vejo muito forte assim o eixo touro-escorpião. Esse eixo touro-escorpião é o eixo dos valores, é o eixo do dinheiro. Só que touro, a lição de touro é trazer o merecimento da gente viver a prosperidade, a estabilidade, a segurança, o conforto. E o escorpião é se conectar com os mistérios e limpar e transformar e deixar para trás e ter o desapego. Né? É o ter e o soltar, o touro e o escorpião. Mas ali no escorpião a gente pode também ter culpas trazidas, sentimentos de autossabotagem, de não se sentir merecedor, os bruxinhos que foram perseguidos no passado, em vidas passadas, né, os marginalizados. Quem foi marginalizado fica achando que não merece, tem esse sentimento de menos-valia, por exemplo, né? E aí tem um floralzinho, que é o Paine. Esse Paine ajuda a limpar culpas inconscientes e trazer o merecimento de ser feliz. Tem muita gente que deveria tomar esse floral no soro, né? Poderia dar vários exemplos de condicionamentos que eu ajudo a pessoa a ter mais consciência dessas questões com os florais, sabe? Uhum. Mas tem outras terapias, tem várias terapias que a gente pode buscar, terapias que não existiam antes, que tem agora, e estão nascendo novas terapias cada vez mais aí. Na sua fala eu percebo que existe também, né, nessas práticas todas, uma certa necessidade de um certo alinhamento. Eu tive contato com um dos
um dos elders das tradições dos Pueblos Picos e Úteis do Sul, ele falava que nosso encontro, toda cerimônia, é porque ocorre um alinhamento. E ele, inclusive, conseguia explicar esse alinhamento na linguagem Tiwa, esses aspectos, assim, visionários, porque ele era um grande visionário. E a minha questão aqui é, para quem está nos acompanhando, qual a forma que ele pode se alinhar com a consciência alinhada, por exemplo, que é o tema de hoje, com o eu superior ou com as forças do universo, para atrair e para manifestar essa prosperidade na sua vida de uma forma mais fluida e sem tantos embates e murro em ponta de faca. Então, é como eu te falei, que quando você começa a entender para onde está indo a correnteza, você bota ali a sua pranchinha de surf e vai surfando junto e a coisa flui melhor. É uma caminhada, é uma busca, né? Não tem fórmula mágica. É o processo do autoconhecimento e da consciência, da expansão da consciência, né? E aí a coisa a gente vai crescendo, a gente vai tendo insights, a gente vai percebendo as sincronicidades, porque o universo é oracular, o universo se comunica com a gente o tempo todo, os fatos confirmam ou advertem o tempo todo, nada é por acaso, né? E aí, então, essa busca interna também você expande para a consciência das nossa multidimensionalidade, do nosso eu superior, né? Por exemplo, a astrologia esotérica. A astrologia esotérica diz que o ascendente, o nosso ascendente é a nossa imagem, é como a gente se mostra em público, fala de traços do nosso corpo, fala de traços da nossa personalidade. Isso na astrologia tradicional. Na astrologia kármica, as qualidades do ascendente também são curativas e equilibradoras para a sua história do passado. O Sol, então tem alguns pontos que mostram um alinhamento com o seu eu superior. O ascendente é um deles. As qualidades do seu signo ascendente são um canal de alinhamento com o seu eu superior. Entendeu? Uhum. Então, alguns pontos do mapa vão trazer essas informações, essas chaves. Outros vão trazer informações do que a gente herdou do passado, a herança do passado. Então, os nodos lunares, nó do sul e nó do norte, de onde você vem para onde você vai. A cauda do dragão, a cabeça do dragão. A lua, os condicionamentos emocionais, os padrões herdados também da família, da mãe, das avós, né? A família, a infância, ligação com a mãe, a lua. Os planetas retrógrados, temas que se repetem. Retrógrado é revisar para fazer melhor. É como se você tivesse ficado de DP naquela matéria, tem uma responsabilidade maior ali. O Saturno vai mostrar onde tem uma dificuldade, um nozinho, um medo, uma restrição, uma limitação, mas que com o tempo vai virando competência, vai virando talento. Saturno fala de restrições a superar e de talentos a desenvolver com o tempo, competência. E assim vai. Que mais do passado e do futuro? A gente tem Júpiter. Júpiter é a expansão. Então, o signo onde tem Júpiter é onde a gente vai expandir também agora, no futuro. Se você tem o Júpiter retrógrado, essa expansão foi interrompida, vem ser retomada nessa vida. Pode ter sido interrompida por algum motivo. A pessoa pode ter perdido a liberdade, ou a pessoa não teve oportunidade de viajar, de estudar, ou a pessoa foi muito dogmática, fechou a mente, né? E assim por diante. Marcelo, me diz uma coisa, você tem algum filme que você indicaria, que você acha interessante e que tem a ver com esses assuntos que nós estamos abordando aqui hoje? Filme sobre astrologia não tem. Mas eu gosto muito de ficção histórica. Adoro ficção histórica. Por exemplo, tem uma cena muito interessante no filme Rainha Elizabeth. Tem Elizabeth The Golden Age, Elizabeth I, que é quando ela é coroada, e Elizabeth The Golden Age. Tem uma cena ótima que ela vai se consultar com o John Dee, que era o astrólogo da corte lá da época. E aí a Espanha declarou guerra contra a Inglaterra, e aí a Rainha Elizabeth chega lá, diz, e aí, o que vai acontecer agora na guerra? Olha a responsabilidade do astrólogo, né?
Essas, tem algumas cenas assim. Tem, eh, um filme chama Hipátia, que era uma sábia que vivia na Alexandria, na época da Alexandria, e ela foi perseguida. Eu gosto muito dessa coisa de ficção histórica, porque eu tenho a Lua e Júpiter em Câncer. Câncer é um signo que tem essa coisa da nostalgia, de compreender o passado, de contar histórias, né. Uhum. Bom, você contou em outro Uhum. episódio aqui na TV sobre essa relação familiar, né, em outro momento também, Hum, aqui também nessa fala da relação familiar com a tendência a mais de um certo sacro ofício. hum, Eu estou falando isso em relação a carreiras, hum, escolhas de hum, que se hum, fazer no caminho, vai para hum, esse lado, nessas conexões todas, né. A grande tendência no Brasil, pega aquilo que você falou lá, que fazer aquilo que dá dinheiro ou aquilo que você hum, gosta, é que as pessoas estão escolhendo ou escolhiam, boa parte das pessoas, uma profissão porque é aquilo que os pais incentivavam hum, ou as figuras sim. importantes incentivavam, vai ser médico, ou vai ser advogado, É, vai ser alguma é. coisa, e aí chega nos 40 lá que dá aquela crise da meia-idade, que é chamada crise É, da meia-idade, isso. e modifica tudo. E aí e a pessoa tinha uma tendência a ir pelo campo da arte. E esse é um dos pontos mais desafiantes em relação a isso. A pessoa, arte, porque toda espécie de arte, quando entra coisa de arte, fala assim, isso não dá dinheiro. E a Hum. pergunta é: dá para viver de astrologia e dá para viver de arte no Brasil? Então, você tem que saber se estruturar, aí tem que ter um Saturno, porque o Saturno é a reali olha só, Netuno, que fala muito de arte, de inspiração, né, Vênus também fala de arte, mas Netuno também, do refinamento, imagem, música, cinema. É o sonho. Saturnão é a realidade. Você tem que integrar o sonho e a realidade, você tem que se organizar, você tem que priorizar, você tem que ter o pé no chão, você tem que ter, porque senão vira aquele artista lunático que vive na balada, ou a pessoa que vive no escapismo, né, vive no mundo, ela vive só num ideal e não concretiza. Os artistas frustrados, né, você pode também usar a arte como cura, como terapia, você pode trabalhar na arte dentro de tantas áreas, né. E eu fui estudar comunicação, mas eu fiz teatro também, também trabalhei com teatro. Eu trabalhei com ornitorrinco, com Cacá Rossé, com Amaryllis Pegueiro. E a minha avó falava: "Ah, de arte não dá dinheiro, teatro não dá dinheiro", entendeu. Olha aí minha família, minha avó, Saturno, né. Mas você tem que ter o pé no chão. Se você conseguir se estruturar, se você conseguir se organizar e se você tiver essa determinação, e se você tiver essa estratégia de ir um passinho de cada vez, né, entendendo as limitações, conciliando. E tem muita gente que trabalha para sustentar a sua arte, porque a arte é coisa de alma, você vai fazer a sua arte. Dando dinheiro, não dando dinheiro, você vai fazer, entendeu? E então é muito relativo você falar isso. Por exemplo, eu tenho uma prima, tem muito artista na minha família, eu tenho uma prima maravilhosa cantora, Ana Luísa. Pesquisem depois aí, Ana Luísa Luiz Felipe Gama, tem um trabalho maravilhoso. Né, minha prima, a Ana Luísa e o Luiz Felipe já fizeram show até com Ney Matogrosso. Mas a minha prima agora, ela é mentora de artistas, intérpretes. Então a mentoria dela é ajudar exatamente a pessoa que está na caminhada e quer ver dentro das suas limitações como que ela pode crescer artisticamente, né. E então esse barato aí de dar dinheiro e não dar dinheiro, né, isso aí também às vezes a gente tem que limpar, às vezes, de coisas trazidas da família, aquela coisa de família de advogado vai ser advogado, família de médico vai ser médico. A minha família, um monte de padre, um monte de freira. Sabe que quando eu identifico no mapa astral a possibilidade da pessoa ter sido padre, monge, freira em vidas passadas, eu indico fazer um ritualzinho revogando votos de pobreza e castidade. Porque padre e freira faz votos de pobreza e castidade. Então é um ritualzinho simples. Tem no meu blog, pesquisem lá. Revogação de votos de pobreza, Marcelo Dalla, vai aparecer.
É super simples, você escreve uma cartinha, né, conecta aí com seus guias, com seus mentores, escreve a cartinha e queima a cartinha. Nesse momento eu revogo, né, enfim. Essa a própria questão que a gente traz dos velhos paradigmas religiosos, de que prazer é pecado, dinheiro é sujo. Isso é uma coisa do catolicismo, né, porque o protestante não tem, né. Isso vem da culpa católica isso, né. É mais fácil um camelo entrar na agulha do que um rico entrar no céu, não tem isso. Então a gente tem que limpar e ir limpando essas coisas. Tudo que a gente puder fazer e é uma caminhada, tudo que a gente puder fazer para ir limpando e fazendo rituais e fazendo vivências e fazendo retiro, eu adoro. Eu tenho uma amiga que fala: "Ah, eu sou, holisticondríaca", que ela faz tudo. Eu acho ótimo essas coisas. Muito bom. É, Olha só que beleza é, aqui. Então, ó, o é, site é marcelodalla.com, lá você tem essas informações. Você também pode é. seguir também o Marcelo no Instagram, que é Marcelo Dalla, também com 2 L's, Dalla com 2 L's no Instagram, fácil, fácil. Olha aqui, ó, o nome, É. Marcelo Dalla, todo esse livro, tem mais novidades chegando aí para vocês também. Agradeço vocês que nos acompanharam, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nos vemos numa próxima edição, como a gente sempre faz, pedimos aqui para o nosso convidado deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Prazer imenso estar aqui, querido, e falar de prosperidade, porque todos nós é o que a gente busca, né? A gente busca prosperar, a gente busca ser feliz. E eu acho que todo mundo tem que buscar ser feliz, porque quando a gente está feliz, a gente não atrapalha a vida do coleguinha, né? Então, sejamos felizes.